Todos os dias, gente, infelizmente, mais de 20 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 19 anos são diagnosticadas com câncer pelo SUS. Todos os dias. O Sistema Único de Saúde é quem passa esses dados. O alerta é da Sociedade Brasileira de Pediatria também, que chama atenção para a necessidade do diagnóstico precoce da doença. E é uma doença que mata muito nesta faixa etária. Então a gente tem que estar atento. Ele está aqui para falar sobre isso e muito mais. É o pediatra Dr. Guilherme de Abreu Silveira, responsável pelo serviço de ambulatório de prematuridade e neonatologia do Hospital Albert Einstein. Doutor, boa tarde. Primeiro, muito obrigada por ter vindo, viu? Todo elegante aqui no nosso... É o médico mais elegante do nosso programa, sabia? É verdade. Obrigado. Doutor, como desconfiar que uma criança possa ser portadora de câncer? E a leucemia, que mais ataca nessa idade? Claro, geralmente a leucemia é disparado, né? A gente fala que são as doenças do sangue, né? Para as pessoas de casa entenderem. E o que acontece é que nessa faixa etária pediátrica, né, que para muitas instituições do planeta vai até 19, 20 anos, os sintomas são inespecíficos. Então é aquele cansaço, manchas roxas espalhadas pelo corpo, em alguns casos vômitos, febre sem explicação, são sintomas, dor crônica em perna ou articulações, então são sintomas muito inespecíficos e que precisa realmente da frequência adequada no pediatra para que chame a atenção do profissional que a criança está tendo esse tipo de sintoma. É só isso que vai ajudar a que o tratamento inicie rapidamente, rapidamente, né? Então, é a visita ao médico mesmo. Periodicamente, né? Porque também tem mãe que leva durante um período enquanto é bebê. Depois acha que não precisa mais e aí leva só quando está doente. Hã? Leva só quando está doente. Só quando está doente. E pediatra precisa ver criança saudável. Exatamente. Né? Até para ficar saudável precisa ver o pediatra também. Exatamente. Tem perguntas, fica aí o alerta, que a notícia é triste e é muito grave isso. Mas agora as perguntas do nosso público. Vamos lá. Fran, opa! Olha aí, Paçoca! Capricha na voz, garoto! Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Essa voz mais alta que você ouve é do Paçoquinha. Tenho uma filha de 5 anos e fico reparando que os batimentos cardíacos dela, enquanto dorme, né, chegam a 110 batimentos. Isso é normal para a idade dela? Ela é a Mafra de Santa Catarina. Fran, chama atenção porque realmente nessa faixa etária... Ela é a Mafra não, ela é a Fran de Mafra Santa Catarina. Fran, os batimentos cardíacos geralmente eles caem durante a noite, né? E nessa faixa etária já é para ter uma frequência cardíaca em torno de 90. 110, 115 é mais para aqueles bebês, né? A gente fala na primeira infância, né? Lactente, de 0 a 2 anos. 5 anos já não é mais para isso. Então, a investigação de batimento cardíaco acelerado, que é o caso aqui, é feito com eletrocardiograma, que é exame pouco invasivo, né? Coloca só aqueles eletrodos no corpo da criança, não dói, não machuca. E, às vezes, se o médico julga necessário, fazer a investigação com um exame que chama Holter, que é nada mais do que o eletrocardiograma por 24 horas. Então, você vai para casa com o aparelho de eletro, né? Que é Melhor fazer. Fazer a investigação correta. Olha, tá vendo? Uma mãe que se preocupa, que foi lá, observou. Como que ela chegou nisso, a gente não sabe, né? Mediu, acho que ela ficou olhando lá, achou que era acelerado, foi lá, mediu os batimentos. Parabéns, tá aí uma mãe muito atenta. Observadora. Vamos à próxima pergunta. Edilaine. Boa tarde, Cláudio e doutor. Boa tarde. Tenho uma filha de 2 anos e ela precisou tomar antibióticos, pois teve infecção de garganta 2 vezes em datas próximas. Eu gostaria de saber o que o doutor recomenda para melhorar a resistência imunológica, além da alimentação. Beijos a todos da equipe aí. Ela é de Sorocaba, muito linda a tua família, viu? E a tua filha é linda. Um beijo para você também, lindona. Edilaine, se a alimentação dela já é boa, né, porque você colocou além da alimentação, né, a alimentação é disparado o melhor mecanismo para você melhorar a imunidade da sua filha. Agora, supondo que ela já tem uma alimentação boa, você pode fazer desde reposição de zinco, né, que é super tranquilo de se fazer, né, uma reposição vitamínica, até algumas medidas naturais que são, por exemplo, soro fisiológico nasal na entrada e na saída da escola. Lavar o nariz com frequência, isso mantém a fluidez da secreção nasal, né, das vias aéreas superiores e favorece uma ação mais efetiva do sistema imunológico local.
né? Então, tudo isso vai favorecer O zinco é muito importante. O zinco então. é importante para a ativação imunológica. Bacana. Vamos à próxima. É a Regilaine. Boa tarde, tem uma menina de 7 anos e estão aparecendo espinhas no nariz. Ela tem intolerância à lactose e costuma tomar muito leite de soja. Gostaria de saber se existe alguma relação entre as espinhas que estão saindo no rosto, quer dizer, acne, e o leite de soja. Ela é de Goiatuba, lá de Goiás. Beijo para vocês em Goiás. Regilaine, não existe nenhuma associação entre o leite de soja e o aparecimento de acne. O que chama atenção é que ela é uma menina de 7 anos e já tem os caracteres secundários de uma adolescência que poderia ser dita como precoce, né? Porque meninas geralmente costumam ter os primeiros sinais e sintomas de adolescência por volta dos 8, 9 anos. Então, 7 anos é um pouquinho cedo demais. Repara se ela não tem outros achados que favoreçam, que indiquem a presença aí de uma puberdade precoce, né? De uma puberdade uma fase muito precoce da vida. Né, como, por exemplo, surgimento de cheirinho embaixo do braço, pelinhos, no caso das meninas nem tanto, mas no caso dos meninos, a mudança no timbre da voz. Então, esses todos são caracteres secundários. Que pode acontecer mais cedo. Pode acontecer mais cedo. Está mudando tanto, né? E isso vai muito de encontro da puberdade dos pais, né? Então, saber com que idade que a mãe menstruou pela primeira vez, que idade que o pai começou a fazer barba com frequência. Porque nessa fase é comum aparecer? Ou é provável que apareça? Com 7 anos, não. Não. Mas nessa pré-puberdade, aparece a acne? Acne, não. É muito difícil, né? A acne geralmente aparece em estágios mais avançados de puberdade. E pode ser algum problema de pele também? Assim, acne é um sintoma tão específico, né? Que está relacionado com a oleosidade da pele, então é mais provável que seja alguma coisa relacionada com puberdade precoce. Né? Tá. Então vale a pena investigar esses outros fatores aí. Tá certo. Põe a outra pergunta para mim, a próxima, por favor. É a Sandra. Boa tarde. Minha filha tem 2 anos e 3 meses e fala bem pouco palavras em relação às crianças da mesma idade. Isso pode ser normal ou devo procurar a ajuda de um especialista? Sobre a crise dos 2 anos, acredito que minha filha esteja passando por essa fase. Como fazer para lidar melhor? Ela é baiana. Alô, Bahia. Alô, Salvador. Fiquei curiosa com essa crise, doutor. Vamos inverter a ordem, então? Vamos. A crise dos 2 anos, Cláudia, é uma crise que acontece geralmente no finalzinho do 2º ano de vida da criança. Muitos pais e muitos pediatras conseguem identificar essa crise. Na verdade, é a idade em que a criança começa a fazer birra. Né? Então, ela começa a querer manipular situações a seu favor e utiliza o recurso que ela tem para isso, né? Que é chorar, espernear, né? Tenta fazer aquela pressão psicológica nos pais. E os pais chamam isso de crise dos 2 anos, né? Sandra, a melhor forma de trabalhar com a crise dos 2 anos é, primeiro, manter a calma. Né? Porque se você perde o controle junto com a criança, aí não acontece nada de positivo, né? Mantenha calma, entenda que essa crise dos 2 anos é uma inabilidade da criança em lidar com algumas emoções, como frustração. Mas, por exemplo, fez birra, o que a Sandra deve fazer? Depende muito do cenário. Tá. Eu costumo falar para os pais o seguinte, se tiver um cenário controlado, né, então, por exemplo, dentro de casa, não tem risco nenhum para a criança, sai da sala. Deixa a criança fazendo birra sozinha. Né? Tá. Porque a gente fala assim, só tem espetáculo se tiver público. Tá. Né? Então, se você está dentro da sua casa e o seu filho começa a fazer alguma birra com alguma coisa que você disse não, geralmente, né? Então é lidar com a frustração do não. E a criança não suportou aquela decisão sua de negar determinado benefício. E se for em público? Se for em público, você retira a criança daquele ambiente e espera a criança se acalmar fora daquele ambiente. Então, por exemplo, estou no mercado, meu filho fez um escândalo ali por qualquer motivo. Tira do mercado, leva para o carro, de repente, espera a criança se acalmar lá. A criança se acalmou, conversa com a criança no nível dos olhos da criança, e não com aquele ar de superioridade, né? De, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu estou mandando você fazer determinada coisa. Não. Olha no olho da criança, no mesmo nível da criança e fala com tranquilidade. E, geralmente, com as crianças, funciona muito mostrar o que a criança perde se ela mantiver aquele nível de comportamento. Então, por exemplo, fez uma birra porque o colega da escola pegou um brinquedo e ela não queria dividir. Você mostra, olha, se você continuar tendo esse tipo de reação com seus amigos da escola, ninguém vai querer brincar com você. Né? Então você mostra para a criança qual é a perda que ela vai ter mantendo esse padrão de comportamento. Certo. E lembrando para os pais que criança precisa repetir muitas e muitas vezes. Tem alguns estudos que mostram que você precisa de 10 a 20 repetições de determinada regra
para crianças pequenas, como 2 anos, aprenderem esse Entendi. comportamento. É por isso que você conta uma história e a criança fala, de novo. De novo. E a não estar falando tanto quanto as outras crianças? Então, da isso, idade? isso também precisa de investigação, Sandra. Nessa faixa etária, as crianças geralmente já falam um repertório em torno de 20 a 30 palavras, muito bem ditas, muito bem aplicadas, né? Então, se ela não está falando tanto quanto as outras crianças, a primeira investigação para uma criança que não tem um repertório tão alto é a investigação de teste auditivo, tá? Então, nessa faixa etária é muito difícil fazer os testes auditivos em que a criança participa. Então, geralmente eu encaminho para ou o teste que a gente chama de audiometria comportamental, que é um fonoaudiólogo que aplica, ou fazer o famoso BERA, que as mães conhecem da maternidade. Né? Às vezes é importante repetir o BERA nessa idade. Vamos à próxima. Um beijo para você, Sandra. Feliz Natal. Cássia, boa tarde a todos. Meu filho está com anemia e eu gostaria de saber se pode desenvolver para... Ai, meu Deus. Deus queira que não, né? Leucemia, acho que não tem nada a ver, né? Fica tranquila aí, mãe. É a Cássia de Belo Horizonte, lá nas Minas Gerais. Cássia, apesar das duas patologias serem relacionadas com o câncer, com o sangue, melhor dizendo, não tem relação nenhuma entre anemia e leucemia, tá? Pode ficar tranquilo. Embora a anemia também precise de cuidado e atenção. A Cássia não diz aqui a faixa etária do filho. Dependendo da faixa etária, a anemia é bem comum, né? Ao longo do primeiro ano de vida, é normal algumas crianças terem anemia e a gente trabalha em relação à reposição de ferro justamente pensando nisso. Se for uma criança mais velha, não é comum ter anemia. E aí precisa ir atrás das perdas, né? Se está perdendo sangue em algum lugar. Por exemplo, o intestino. Se é uma criança alérgica, que não manifesta uma alergia muito significativa, mas tem uma alergia que dá para identificar, pode ter um sangramento bem pequeno de trato digestório e ela vai perdendo sangue de pouquinho em pouquinho todo dia. E isso pode causar uma anemia. Tá? Então é importante investigar, dependendo da faixa etária. Tá certo. Por hoje é só, que peninha, né? Mas a gente está sempre aqui para te atender e o doutor também. Eu quero agradecer, muito obrigada, viu, doutor Eu que agradeço. por esse ano de companheirismo, parceria aqui e que em 2020 você continue fazendo parte do time Amém. Santa Receita. Doutor Guilherme de Abreu Silveira, pediatra, responsável pelo ambulatório de neonatologia do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e vem até Aparecida para poder ajudar vocês que estão assistindo aí o programa, respondendo perguntas. E ele fala tão gostoso, com uma tranquilidade, né? Que a mãe já se acalma, não é verdade? Mãe gosta de médico assim, sabe? Não é porque se você já está nervosa, Tranquilo. tem uma pessoa nervosa falando com você, tem que ter toda essa tranquilidade mesmo. Obrigada por tudo, viu? Obrigado a vocês. Conte com a gente e a gente quer contar com você também no próximo ano. Sem dúvida. Você tem redes sociais? Eu posso ver alguns artigos? Pode, no meu Instagram é Guilherme Pediatra, @Guilherme Pediatra. @Guilherme Pediatra, tá Tudo aí. que eu faço está lá.